Boa noite, estamos iniciando mais um Vidas que Edificam. Que a mensagem de hoje fale ao seu coração, que o Senhor te abençoe, que Ele te alcance, que Ele visite a sua casa, te levando exatamente aquilo que você precisa. Nós estamos iniciando mais um Vidas que Edificam e hoje eu tenho na mesa um casal abençoado, cheio do Espírito Santo, lá da Burnie de Poá, pais de um casalzinho, e eles vão contar um pouquinho sobre o testemunho deles com o Levi. E já a pequenininha também está nos braços dele. Lívia, Vinícius, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Vidas que Edificam. É uma honra conhecer vocês, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma pessoa que é muito próxima a vocês, que falou muito bem de vocês. Eu pude conhecer um pouquinho do testemunho, fiquei extremamente impactada e já me edificou só de conhecer. E eu tenho certeza que através da vida de vocês, através do que vocês viveram, o Senhor vai fazer grandes coisas para quem também está nos assistindo. Então, Amém. que Ele use vocês poderosamente nessa mesa de hoje, que o Espírito Santo fale através de vocês, porque cada uma dessas mesas é unicamente para glorificar, Amém. exaltar o nome dEle e para levar a mensagem dEle para quem vai nos assistir. Amém. Então, fiquem à vontade para se apresentar, para falar do que vocês fazem, do que o Senhor tem feito na vida de vocês e como Ele tem usado vocês em casa, no trabalho e no ministério de vocês. Amém. Glória Amém. a Deus. Vou deixar você começar, minha esposa. Eu sou a Lívia, esposa do Vinícius, mãe do Levizinho e da Esther. Hoje nós estamos desenvolvendo o Ministério Somando Forças lá na Burnie Poá, somos apoio pastoral lá. E é um tempo de crescimento, mas esse tempo de crescimento veio com um desafio. O primeiro desafio, logo que a gente mudou para a Burnie Poá, foi a questão do Levi. Mas eu vejo que através disso o Senhor acelerou alguns processos e mais, nos deu uma família. Eu sei que a Burnie é uma família, né? Burnie no geral, mas nos deu uma família que a gente sabe que intercede, que ora, que sofre junto, que se alegra juntos também. Então, hoje a gente tá caminhando com o pessoal da Burnie Poá. Bem, como ela mesmo já mencionou, né? Nós estamos ali cuidando dos clãs da Burnie Poá. Os clãs são os cultos nos lares que nós realizamos, então nós estamos responsáveis por esses clãs, auxiliando, servindo, né, e munindo ali os líderes, os liderados, tudo que eles precisam, e para nós realmente é um privilégio, né? Então, nós temos empenhado nosso coração esses dias, esses tempos lá, e de fato nós construímos e temos uma família, né, onde fomos extremamente acolhidos naquele lugar. E agora o que nós temos feito é fazer também com que pessoas se sintam acolhidas, né, quando elas nos encontram, quando elas chegam naquele lugar, e a gente tem vivido momentos de grande alegria e felicidade e completude. Acredito que a gente tem conseguido viver isso tudo. Perfeito. Gente, quem é Jesus na vida de vocês? Nossa, eu choro toda vez, olha, eu choro. Eu falo que Jesus a gente fala tudo, parece às vezes ser muito superficial, mas eu tava justamente falando sobre isso. Ele é a suficiência, é tudo que a gente precisa. Ele é suficiente, ele é o único, ele é o nosso Salvador, o nosso Pai, nosso amigo. Então, quando eu falo de Jesus e de onde ele me tirou, eu falo, Senhor, obrigado, porque nós temos uma vida apenas, e nessa vida a gente tem a oportunidade de te conhecer e te servir. Então, eu acho que é um privilégio, e ele é tudo, a razão de tudo, o motivo de tudo, ele é suficiente. Eu fiquei emocionado quando eu falo ainda. Jesus, pra mim, assim, ele é o cara que me trouxe a identidade, né? Porque eu cresci dentro de um ambiente cristão, onde meus pais se converteram, eu tinha 2 anos, então eu cresci dentro de um ambiente cristão, eu cresci envolvido com as questões de igreja e tudo mais. Com 12 anos para 13 anos, meu pai se tornou pastor, então, assim, para mim foi muito latente a vida da igreja, né? Mas para a minha experiência com Jesus, ela precisou ser particular, né? Porque a história dos meus pais era a história dos meus pais. Então, Jesus, para mim, foi a pessoa que me trouxe a identidade que eu precisava, né? De enxergar a minha própria imagem, de saber quem eu era, né? De que eu não era os meus pais, muito menos reflexo deles. Eu era aquilo que ele me escolheu para ser, que eu nasci para ser. Então, isso me trouxe uma grande paz no coração. E assim, Jesus é o cara que me trouxe essa compreensão daquilo que eu sou nele, né? Não o que os outros diziam, não o que eu pensava até mesmo sobre mim, porque a minha visão era até mesmo errônea sobre o que eu pensava sobre mim, sobre o que sobre o que eu imaginava sobre mim. Então, Jesus, ele me trouxe essa identidade. Eu acredito que para mim foi muito marcante conseguir encontrar esse Jesus, né? E qual foi sua experiência com ele, que você falou que de onde ele me tirou?
De onde ele te tirou? Eu falo que, até converso com o Vini, que a minha história de amor com Jesus é sempre muito dramática, assim, sabe? É 880. Eu vim de uma família católica e eu fui a primeira a começar a frequentar uma igreja evangélica. E eu lembro que, na época, eu acho que tinha uns 16, 17 anos, eu comecei na igreja e eu ouvia todo mundo falando, Deus falou comigo, Jesus falou comigo. E eu fui na igreja 2 vezes e Jesus, não sentia nada. Eu não falei, nossa, como assim ele fala? E eu lembro que eu entrei na igreja e falei assim, olha, eu preciso dessa resposta, porque era por conta da cura de uma enfermidade do meu avô. E eu lembro que eu falei assim, mas eu preciso que você fale comigo, assim, sem entendimento nenhum, aquela, sabe? Eu preciso que você fale comigo. E não venha falar também de um jeito que eu tente entender como é, pelo louvor, Não, eu quero que seja claro. Eu falei desse jeito, quero que seja claro. E aí eu fui, acabou o culto, e eu lembro que durante o culto não acontecia nada. E aí eu falei assim, se eu sair daqui hoje sem Deus falar comigo, tudo isso é uma farsa. Uau! E aí hoje eu tenho noção do que eu falei assim. Perdoa, Mas eu o senhor lembro sabe que eu não tinha noção. que não né? tinha, assim, não... Mas olha como Deus reconhece os nossos coração. Ele E aí eu sabe de lembro todas as que eu olhei pro altar, o culto encerrou, nada. Aí eu lembro que eu olhei assim pro altar, né? O pastor, eu lembro que ele colocou o microfone assim. Aí eu falei assim, é tudo uma mentira, é tudo uma farsa. E virei as costas, tava indo pra porta. Nisso veio uma moça e ela me abraçou e ela falou assim, nunca mais diga que o Senhor não te ouve. Ele te ouve, mas ele te responde quando ele quer. Eu falo que foi minha primeira vez na igreja, segunda vez na igreja. E aí essa foi a experiência de realmente ter um Deus palpável, um Deus relacional, um Deus que fala, um Deus que se manifesta. E ali depois do meu batismo, eu fui fazer psicologia. E aí entrei em atrito com muitas coisas, assim, eu tinha acabado de me converter. E afastei, fui curtir a minha vida, fui diferente do Vini, que veio de uma família cristã. Eu vim de uma família que, dentro do que eles entendiam como certo, eles me apresentaram Jesus, mas não tinha isso de relacionamento, de uma experiência pessoal. E eu lembro que aos 19 anos, 20 anos, na faculdade, durante a faculdade, o Senhor me encontrou de novo. E aí eu abri mão de tudo que eu estava vivendo, de relacionamentos, de vida, de atlética, de faculdade, tudo isso. E realmente me dediquei agora eu entendi, agora eu conheci, vi algo que realmente é maior do que... E aí foi crescendo em conhecimento, experiência, estudando e vendo que quanto mais a gente se relaciona, mais ele se revela, e isso fica um negócio muito louco na nossa cabeça, porque para quem nunca teve isso, de repente você começa a ler, começa a entender, o Espírito Santo começa a ministrar coisa no seu coração, você fala, nossa, é algo real, é algo palpável. E foi isso, assim, eu lembro da pessoa que eu era antes de Jesus e quem eu sou hoje. Então, eu sou muito grata do que ele fez com a minha vida. E, Vini, pra você... Quando que vocês, na verdade, se conheceram, né? Porque você falou que teve experiência na faculdade, ele estava dentro da igreja, você ainda não. Quando você voltou pra igreja, vocês se conheceram ou ainda não? Então, posso contar? Pode começar, o complemento. O Vinícius era filho do pastor da igreja. Ai, meu Deus do céu. Nossa! E ele estava nos Estados Unidos na época. Eu ia nessa igreja, toda, né, que era na minha antiga igreja. A gente ficou lá até a gente casar. E o Vinícius era o filho do pastor que morava nos Estados Unidos, estava fazendo faculdade de teologia lá. E todas as menininhas da igreja eram apaixonadas pelo Vinícius. É o prometido Não, da igreja. calma. Mais ou menos, era assim. As não, menininhas calma. da igreja, o Vinícius. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, nada a ver. O que é isso? É e aí, sempre assim, e aí, né? quando ele voltou... Na minha cabeça, assim, era um negócio muito louco, porque o Vinícius sempre foi o mais certinho, e eu usava Vans, andava de long, curtia a praia, a gente não tinha nada a ver. Descolado. E o Vini sempre foi o mais certinho. E aí ele voltou e, por incrível que pareça, a gente virou muito amigo. E aí, nosso relacionamento, na verdade, começou na amizade, porque eu não enxergava ele, já que todas as amigas que estavam em volta já tinham a queda pelo Vinícius. E aí eu falei assim, nossa, gente, pelo amor de Deus, nada a ver, nada a ver. E aí a gente virou muito amigo, sem interesse nenhum, justamente porque na minha cabeça já tinha essa divisão, na cabeça dele, sei lá, a gente se encontrou como amigo. E aí começou a acontecer que
a gente começou a ficar muito junto, uma amizade, todo mundo começou a perceber como a gente combinava. E aí eu falava, gente, não. Todo mundo via, só a gente que só não, a gente que né? não. E assim, porque é amiga da mãe dele, da irmã dele. E aí todo mundo falava, nossa, vocês combinam. Só que o Vini também namorava, a gente teve outro relacionamento. E todo mundo falava, vocês combinam muito. E aí, depois de muito tempo, quando eu fui pra África, eu cheguei lá na África e no dia que eu cheguei, a missionária que me recebeu lá falou assim, Li, e ele só era meu amigo, falou assim, Li, eu quero te apresentar para um rapaz aqui que também é missionário, você quer conhecer? Amanhã a gente marca um encontro, né? Para vocês conhecerem, vai ser muito legal. E aí, durante a noite, ela falou que Deus tinha falado com ela, que não era para ela me apresentar para ninguém, porque o meu esposo estava me esperando na minha igreja e ele iria me buscar no aeroporto. Aí eu, nossa, não tem ninguém na igreja, só o Vinícius. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, quando eu retornei ao Brasil, que eu cheguei no aeroporto, o Vinícius estava lá esperando junto com a minha família. Eu fico imaginando o que passou na sua cabeça nessa hora. Aí eu falei assim, não acredito, é o Vinícius. E aí a gente ainda tive uma resistência, mas aí a gente decidiu assumir mesmo, a gente se gostava. E você contou pra ele? Contei, depois ele soube de toda a história, né? Depois de um tempo, não foi nem na hora, né? Não, Assim, ele não vai acreditar se eu contar Não, na hora que ele viu, que eu vi no aeroporto, eu fiz assim, ó. E eu lembrando do que a Ana tinha dito. Eu falei assim, meu Deus, é ele mesmo. Aí todo mundo, nossa, só vocês não enxergavam. Não, e assim, a gente tinha como ela mencionou, a gente acabou se tornando muito amigo, né? E quando eu voltei, eu acabei exercendo algumas frentes na nossa antiga igreja local e eu comecei também a dar aula e tudo mais, né? E ela era uma das minhas alunas, e eu falo que ela era a aluna mais difícil e mais chata, cara, porque era quando eu tava dando aula e ela levantava a mão e ela falava, eu discordo do que você tá falando. E eu falava, tudo bem, do que você discorda? E ela falava, disso. E eu explicava e ela falava, não, eu não concordo com isso, talvez eu não tenha maturidade pra entender o que você tá falando, mas eu discordo. E eu falava, não, tudo bem e tudo mais. E assim, ela foi a menina mais resistente, foi a aluna mais resistente que eu tive, né? Mas eu falei que, no fundo, ela queria, na verdade, era casar com o professor, né? Tava fazendo de dorona. E aí começou uma amizade. Aí a gente casou, a gente começou a namorar, casamos. Vocês estão quanto tempo juntos? A gente vai fazer 4 anos. Vamos fazer agora em agosto. Agosto, 4 anos. O Vini é melhor do que eu com datas. 4 anos. 4 anos, e aí nós casamos e a gente ia morar em Ribeirão Preto, mas de última hora a gente entendeu um direcionamento de Deus, e aí viemos morar em Mogi. A gente era de Ferraz, viemos morar em Mogi, e nesse período que a gente casou, nós fomos procurar igrejas em Mogi. E aí foi quando nós visitamos algumas e conhecemos a Burn. E aí decidimos ficar na Burn e começamos a servir, começamos a nos envolver. E pouco tempo não, 1 ano e pouco depois, veio o Levizinho, nosso príncipe. Surpresa, né? Porque assim, foi muito rápido. Eu não esperava que dentro de 1 ano a gente ia ter um filho, né? Mas eu lembro que a gente tinha acabado de voltar de viagem e tudo mais, a Lívia muito mal e tudo mais. De repente ela falou assim, ela falou assim, amor, tô passando mal, eu preciso que você me encontre. Eu tava na igreja, era época de conferência. E daí cheguei em casa lá e eu vi um sapatinho de criança. Falei, o que tá aqui? Que criança que é isso aqui? E assim, aí foi a surpresa pra nós, assim, foi um momento que acho que pra todo o pai ou mãe, primeira viagem, aquela misto de felicidade com medo, com insegurança, com um monte de coisa. E daí começou a nossa trajetória, né? Dentro da paternidade, da maternidade. E é engraçado que foi nesse período onde nós conseguimos experimentar grandes coisas, assim, onde Deus ele ministrou os nossos corações, trouxe riquezas muito preciosas para nós, e a gente conseguiu viver e desfrutar isso no dia a dia, né? Essa primeira gravidez da Lívia foi muito tranquila, muito, sabe, good vibes. Ela nem sequer vomitava, nem sequer passava mal, né? E agora, em relação a essa segunda gravidez, a Estherzinha já tá dando um trabalho, todo dia passando mal, todo dia vomitando, todo dia não sei o quê. E o primeiro Levizinho foi tudo muito tranquilo, tudo aquela calmaria, né? Aquele mar tranquilo, e a gente nem imaginava o que viria depois, né? E o que veio depois? Então, como o Vini disse, eu tive uma gestação muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência, nenhuma comorbidade, sempre muito saudável, no sentido de exames, tudo muito, muito certinho. Levi veio com 40 semanas em um parto natural, nasceu muito rápido, na verdade eu aguentei todo o trabalho de parto em casa,
tava resistente de ir pro hospital. Na verdade, eu fui pro hospital às 8 da manhã, o médico falou que tava com dedo de dilatação. E aí eu comecei a sentir, ele falou assim, pode ficar um tempo assim, mas vai curtir o seu domingo. E eu lembro que depois de algumas horas começou a se intensificar. E aí eu falei pro Vini, tá aumentando, e o Vini já queria me levar pro hospital. E na minha cabeça eu falava assim, não, se eu tava com um dedo, agora eu tô no máximo com 3, eu não quero ir. E eu sei que quando o Vini, né, conversando com uma amiga que é fotógrafa de parto, assim, leva a Lívia pro hospital agora. E aí, depois que ele me levou pro hospital, 30 minutos depois, a gente já tava com o Levi, assim. Eu já tava em trabalho de parto. Foi Se assim. você não insistisse, não já nasci Levi rápido. tinha nascido. Porque ela tava sofrendo lá e eu lembro que eu tava com o cronômetro na mão, assim, olhando e contando. Não, tem uma contração incontável. Eu falei, meu Deus, tá muito curta. Eu falei, vamos. Eu mandei mensagem pra essa nossa amiga. E ela falou, não, traz pro hospital, vamos ver, né? Enfim, quando subimos lá, a enfermeira só entregou a documentação na minha mão e falou, já dá entrada na internação lá e corre, senão você não vai ver seu filho nascer, né? E daí foi quando eu falei, meu Deus, aí eu já desci, quando eu subi, ela já estava na sala de pré-parto, já ganhando o bebê praticamente, né? O bebezinho já estava saindo. Rápido, então assim, não teve, durante o parto dele, não teve nenhuma intercorrência que poderia desencadear o que aconteceu. Foi o que a gente mais questionou. A bolsa foi rompida no ato, ele teve eu tive um parto rápido, ele acabou sendo expelido de forma rápida, e aí, aquele parto normal, fomos para a sala de observação. 2 horas depois, o Levizinho amamentou na primeira hora, mas a glicose dele não subia. E aí a médica achava que ele não estava conseguindo sugar. E aí a enfermeira responsável pela parte de amamentação foi e falou, olha, ele tá sugando, ele tá mamando. Só que a glicose dele não subia. E aí nós fomos pro quarto, o médico pediu para ele ficar de observação, que se a glicose não subisse, teria que entrar com fórmula. E aí entrou com fórmula, e aí pediu para esperar mais 1 hora. A glicose dele não subia. E aí deram a glicose. E a glicose dele só caía, só baixava, a hipoglicemia. E aí, quando a glicose dele chegou em 18, aí o médico achou melhor descer para semi-intensiva. Isso no primeiro dia, assim, ele já apresentou sintomas horas após o parto. E aí ele foi para semi-intensiva. E aí o médico disse que era uma hipoglicemia, que ia dar, né, observar o que estava acontecendo, às vezes ele não estava sugando direito, enfim. E aí eu descansei, quando fui de madrugada, eu levantei, desci na semi-intensiva, e aí eu vi o Levizinho já com uma sondinha na boca, e o médico disse que ele estava em dieta líquida, porque ele começou a regurgitar como se fosse sangue, pequenos coágulos de sangue. E aí o médico disse que poderia ser algum restinho de parto, alguma coisa assim, e pediu para observar. No segundo dia que o Levi nasceu, ele começou a apresentar febre, o que não é comum para recém-nascido. E aí fizeram um exame nele, o PCR, e viram que o PCR dele estava um pouquinho alterado. E aí falaram assim que o médico falou assim, é normal, dá um pouquinho de mamazinho para ele, é uma leve infecção, mas não tem que se preocupar, tá tranquilo. Só que evoluiu muito rápido. No outro dia que eles fizeram um novo teste PCR, tinha dobrado já a quantidade de numeração lá de bactérias dentro. E o Levi começou a realmente regurgitar sangue, ficou muito mal. Aí já levaram ele, já entraram com antibiótico pro Levi. E, assim, isso foram os 4 primeiros dias. O médico começou a fazer todo tipo de exame. Aí colheram aquele líquor para ver se era meningite ou se era algo mais grave, e tudo dava negativo. Colheram a hemocultura, demora um pouquinho para dar resultado, para ter o resultado, então os médicos já entraram com alguns antibióticos comuns. E aí a gente ficou na sala, e mesmo com o antibiótico ele tendo febre de 38, 39 graus. Até que... E aí começou a chamar mais atenção ainda de toda a equipe, porque criança, bebê não tem febre assim. Então tem algo sério acontecendo. Só que eles não sabiam o que era, não tinham como descobrir os exames. E aí eu lembro que teve um dia que eu peguei o Lelezinho pra amamentar, e eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu coloquei ele no colo, e aí o Levi tava meio fraquinho, respirando de uma forma fraquinha. E eu falei só que ele tava tomando luz também, né? E aí eu falei pra enfermeira, eu falei assim, o Lelê não tá bem. O que tá acontecendo? Não, mãe, tá tudo certo, não se preocupe.
Só que a mãe, é assim, é muito louco esse negócio de instinto, porque é uma chave que vira, assim. Eu nunca tinha trocado a fralda de nenhuma criança, de nenhum sobrinho, de nenhum filho de amigo, nunca. E de repente, quando eu me vi tendo que trocar a fralda, parece que você vira uma chave, que você sabe fazer tudo. Se você não sabe, você vai dar um jeito. E aí o Levinzinho tava convulsionando no meu colo. E aí a enfermeira veio, interviu, e aí ele ficou lá de observação. Quando eu fui Aí uma enfermeira viu que eu tava muito preocupada e ele tava muito agitado. Foi uma manhã que ele tinha chorado muito. A enfermeira chegou em mim e falou assim: mãe, vai almoçar e eu fico de olho no seu filho. Eu vou ficar do lado dele. Porque eu não tinha comido nada ainda. Eu tava no pós-parto, eu tinha tido laceração, então eu tinha levado ponto. Então, assim, foi um... Mas quando eu desci pra almoçar, que eu voltei, o leito do Levi tava vazio. E aí eu lembro que sabe quando você vai comer correndo em 15 minutos? Quando eu entrei na semi-intensiva, o leito dele tava vazio. E aí eu lembro que eu parei, e aí a enfermeira veio e falou assim: mãezinha, o Levi teve outro pico de febre, e a gente achou melhor transferi-lo pra UTI NEO. E aí, na minha cabeça, UTI NEO, melhor monitoramento, mais tranquilo. Vamos pensar assim. Comecei a minha jornada na UTI. E aí, na UTI NEO, a gente revezava. Eu ficava durante o dia, das 8 da manhã até as 7 da noite, e o Vini só podia ficar 1 hora, né, B? E aí, ele chegou, viu o Levi. Só que nesse dia, a gente tava falando, nossa, não pode ficar a noite inteira, a gente quer ficar a noite inteira. E aí, nesse dia, a enfermeira tinha liberado, a equipe de enfermagem tinha liberado eu ficar durante o dia e o Vini ficar durante a noite. Então, pensa, eu tive que sair do hospital, recebi alta do hospital sem meu filho. Então, pra mim, aquilo ali foi, assim, muito ruim. Chegar em casa e dormir e pensar que ele tá no hospital sozinho, a gente não tem informação, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe se ele vai chorar, se ele tá com dor. E nesse primeiro filho, é toda aquela expectativa. Sim. E eu sempre falo, eu vou continuar falando isso sempre. Não é normal uma mãe sair do hospital, por mais simples que seja a condição do bebê. Com certeza. Não é normal uma mãe sair do hospital sem o bebê nos braços, porque a nossa expectativa o natural é que toda mãe saia com o bebezinho no colo. Sim. Né? E o senhor vai operar, ele vai fazer grandes coisas, ele tem plano para todas as situações. Mas não tem como a gente não ficar chateada, não tem como a gente não se frustrar. A minha pequenininha, na verdade, os meus dois ficaram por situações diferentes. E eu lembro que quando eu saí do hospital e a minha pequenininha ficou a primeira vez, eu saí com a roupinha que eu tinha preparado para a saída e eu saí chorando, copiosamente. E eu dormi com aquela roupa em casa e, no primeiro horário que eu podia estar no hospital, eu já estava lá de novo. Gente. Porque é isso que a gente faz, né? A gente se preparou para uma situação, de repente tem que lidar com outra. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exato. A gente quer saber onde a gente errou, o que a gente fez, o que a gente pode fazer. E eu não posso ficar porque não me deixam ficar. Mas se pudesse, você ficaria lá a noite inteira. Exatamente. Esquece que precisa se recuperar, Sim, né, do não sei como pós-parto. A gente não sabe de onde tira. De onde tira a força. E como é que foi pra você a saída pra casa, esses dias de... Eu acho que chegar em casa sem o Levi foi muito difícil. Acho que a questão da noite, porque você fala, por mais que seja um hospital e você saiba que tem enfermeiras ali, você fala, ele tá dentro de uma incubadora, né? Que se ele chorar, até elas escutarem ele chorar, e aí você começa a pensar em tudo que pode acontecer durante a noite. E assim, foi muito difícil. Eu falo que tem coisas que só mãe de UTI sabem. Por exemplo, a gente faz aqueles pacotinhos das roupinhas do primeiro dia e mãe de bebê de UTI não usa nada, é só fraldinha. Lá, pelo menos onde a gente tava, era só fraldinha, não podia. Então, ver as roupinhas, a sair da maternidade que você prepara. E aí você sai, monta o carro lá com o bebê conforto e não tem a criança. Mas assim... Foi no primeiro dia que o Vini ia ficar, que eu falei assim, nossa, o Vini vai ficar com ele à noite. Vou conseguir ir pra casa e dormir, porque pelo menos você fica assim, eu tenho alguém como o pai tá lá, porque nesse tempo eu tentei pegar o celular de todas as enfermeiras, nenhuma me passou pra mandar mensagem à noite, saber como ele tava. E aí eu falei assim, nossa, o Vini vai estar lá, que tranquilo, eu vou dormir uma noite pra descansar. E aí, eu deixo já o Vini completar. Eu fui pra casa, tomei banho, dormi, o Vini ficou com ele. Quando deu mais ou menos 2 e pouco da manhã. Umas 2 da manhã. Umas 2 e pouco, meu irmão entrou no quarto, eu tava na casa dos meus pais.
O meu irmão entrou no quarto, que eu tava dormindo, e falou assim, Li, levanta, a gente precisa ir pro hospital, o Levi teve uma intercorrência. Eu lembro que assim, eu só levantei, tentei assimilar o que estava acontecendo, minha mãe entrou no meu quarto, me abraçou, eu lembro que eu só falava, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Eu entrei num estado de choque que eu não conseguia falar mais nada. Eu fui o caminho inteiro no hospital falando meu bebê, meu bebê, meu bebê e chorando, meu bebê, meu bebê. E eu lembro que eu tava entrando pela porta do hospital, tinha uma moça parada. Eu lembro que ela falou assim, isso parte o coração. Porque até então eu não sabia o que tinha acontecido. Uhum. E assim, a gente sabe que pro hospital ligar é algo muito sério que aconteceu. E aí, o Vini tava lá. E aí ele pode contar a parte dele. Voltando só um pouquinho, às vezes algumas coisas acontecem e a gente não entende por quê, mas antes de nós encontrarmos o hospital para nós procuramos vários outros, né? Nós visitamos alguns hospitais, porque até então nós iríamos fazer no particular, nós procuramos, gostamos desse, não gostamos desse outro, esse aqui é bom nisso, mas não tem um suporte legal na UTI. Enfim, nós fomos pesquisando, né? Como qualquer outro pai. Só que nós tínhamos uma amiga nossa que trabalhava no regional lá em Ferraz, e ela era da Burn, e ela ficou insistindo conosco, falou assim, não, vem aqui, Lívia, faça aqui, você vai ter o meu acompanhamento aqui, é muito bom, enfim, não vai faltar nada, não vai diferir nada para você em relação ao hospital particular. Então, eu falei assim, me fala o dia, quando tá previsto, eu vou lá, eu vou fazer o seu parto, eu vou estar com você. E assim, hoje a gente entende o porquê que isso aconteceu, né? A Simone, a gente tem uma eterna gratidão, assim, por ela, porque o que ela fez, eu acho que ninguém, talvez, faria, sabe? Primeiro que ela foi fazer o parto do Levizinho, nem era o dia dela, né? Então, e ela colocou a roupa, e ela entrou, e ela falou, não, eu vou fazer, eu vou estar lá. E ela esteve com a gente, e eu falo que talvez acho que ninguém me viu no estado que eu tava como ela me viu no dia que eu tive essa notícia, porque nós estávamos, como ele me mencionou, nesse dia eu estava na UTI com ele, e eu estava ao lado da incubadora, e eu comecei a olhar para ele na fraldinha, e eu percebi a barriguinha dele, sabe, com a respiração rápida, ofegante, e eu olhava para a barriguinha dos outros bebês que estavam lá, e eu falei, tá diferente. E eu esperei alguns minutinhos, e eu olhei, aí eu chamei a enfermeira e falei, olha, a respiração dele, a barriguinha dele tá um pouco diferente. E daí ela veio e falou, não, papai, é assim mesmo, não fica preocupado não, às vezes a gente tá com a mente cheia, a gente fica enxergando coisa que não tem, aí tá bom. Aí passou mais 2 minutinhos, eu percebi que não passava. Eu falei, moça, por favor, você pode ver o que tá acontecendo? Porque pra mim não tá normal. E daí ela falou, não, tá tudo bem. Foi quando ela abriu a incubadora e ela pegou ele, e ela, enfim, eu lembro que ele tava deitado e ela levantou assim, ele sentadinho, né? E daí quando ela levantou ele sentadinho, e daí ele tava com o olhinho bem cansadinho, né? Porque ele já tava com a sondinha, né? Então, e daí eu lembro que ele foi escurecendo, e o Levizinho ele é branquinho, né? Quem vê o Levizinho hoje vê ele é branquinho. E daí dentro da incubadora ele ficou dessa cor, assim, ó. E daí ele ficou dessa cor, ela segurando a cabecinha dele, ele fez assim com a cabecinha. Jogou pra trás. E daí a enfermeira já começou a gritar, outra enfermeira. E a enfermeira já correu, já chamou a médica do plantão. E daí ela só falou, pai, você precisa sair da sala. Ele tava tendo uma parada? E teve uma parada. E daí foi quando eu saí da sala e eu não sabia nem orar. Eu falo que nesse período com o Levi na UTI foi o período que eu menos orei, mas foi o período que eu mais falei com Deus. Porque às vezes a gente vai orar e a gente sempre às vezes se coloca numa capa de religiosidade, né? Não tem problema de chegar, soberano Deus, grandioso Deus, até porque ele é de fato tudo isso. Mas eu comecei a tratar Jesus como um amigo de verdade, né? Porque eu falava, Jesus, eu falava assim, eu entrava no carro às vezes, todos os dias, e eu falava, cara, só tem você, mano. E às vezes eu até falava um pouco na gíria com Jesus, e eu falava assim, cara, esse BO ninguém consegue resolver. Ninguém consegue resolver, é só você. E às vezes eu conversava com Jesus no carro, e eu chorava. E daí quando o Levizinho caiu pra trás, que daí eu fui que me tiraram da sala e tudo mais, e eu fiquei ali naquela angústia, e eu ficava andando de um lado pro outro no hall da UTI, orando, e falava, Jesus,
por favor, esteja naquele lugar, esteja naquele quarto, visita o Levi, esteja com o Levi. E eu lembro que logo, cerca de uns 20 minutos depois, a médica saiu e ela me chamou de canto. Ela falou assim, pai, deixa eu te explicar o que aconteceu. Ela falou assim, olha, o Levizinho, ele teve uma sepse neonatal, ou seja, a infecção se espalhou de uma forma tão absurda que ele, enfim, praticamente ele desfaleceu, né? E ela falou assim, eu mudei o grau de antibiótico dele, né? A gente tem todo um protocolo, a gente vai fazendo uma escadinha, né? A gente vai escalonando. Ela falou assim, eu peguei o antibiótico que ele tava e ele falou assim, eu coloquei o mais forte. Então ela falou assim, não tem outro depois desse. E daí eu falei assim, doutora, e se esse não der certo? Aí ela falou assim, a gente tem que pedir pro cara lá de cima fazer alguma coisa. A médica falou isso pra gente. E eu lembro quando eu entrei, e daí eu vi ele que ele nasceu pequenininho, ele nasceu com 2,5 kg, ele era muito miudinho. Eu lembro que eu olhei na incubadora, ele já tava Entubado. Tava todo entubado e com pique na cabeça. Na cabeça, ele tava na cabeça, rasparam a cabecinha colocaram dele. aquele acesso periférico central. E eu olhei ele todo enfraquecido ali, sabe? E eu lembro que eu fiquei angustiado e eu falei, e ela falou assim, agora você precisa sair, você precisa respirar um pouquinho. E daí foi quando esse dia graças a Deus era o plantão da Simone, e eu contei pra si, eu lembro que eu sentei no corredor do hospital, eu chorava muito. E eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, aconteceu isso, eu não sei o que eu faço. Eu não sei como é que eu vou falar pra Lívia, né? E daí meu pai falou assim, filho, liga pro seu cunhado, liga pro irmão dela, fala com ele, porque eu acho que se ligar direto pra ela, talvez ela assuste, né? E daí foi quando eu liguei pro meu cunhado, conversei com ele, falei, cara, aconteceu isso. Conversa com a Lívia. E daí foi quando eu falei pra ela no telefone que tinha acontecido, né? E daí foi quando eu escutei esse só, o meu bebê, porque a Lívia, ela é da área da saúde. Então ela entende muito bem o que significa uma sepse neonatal, né? Então ela já sabia praticamente que a morte dele estava decretada, que ele ia morrer. E daí foi quando eu fiquei nessa angústia, eu vi o choro dela no telefone, foi desesperador, e daí eu fiquei naqueles minutos aguardando ela chegar, e assim, pra mim 2 cenas ficaram muito marcadas, né, que foi desesperador. Primeiro o Levi, né, desfalecendo ali na minha frente, e depois o estado como ela chegou no hospital, né, onde ela chegou com o irmão dela segurando ela, mas ela tropicando, vomitando, né, e assim, essa Simone pegou ela, levou ela pra dentro da sala, acalmou ela e deu, como é que chama? Calmante, né, porque foi muito engraçado, assim, hoje, engraçado, porque a gente fala, quando a gente tá em situações assim, ou a gente levanta e luta, ou a gente se entrega. E quando a Simone me recebeu no elevador, ela me levou para uma sala, porque eu tinha vomitado em mim mesma e tudo mais, e ainda tava com os pontos, e ela, vem aqui que eu vou cuidar de você, o Levi tá bem, depois a gente, né, bem assim, do possível, depois a gente vai vê-lo. E ela deitou na maca, no pré-parto, onde eu tinha tido ele. Então, na hora que eu deitei, eu lembro que ela quis me dar esse remédio, falei assim, eu não quero. E eu falei assim, eu quero meu celular. Aí ela falou assim, Li, mas por quê? E eu chorando, eu falei assim, eu quero meu celular. E aí eu lembro que eu peguei um louvor do Drops, acho que aquele louvor que fala, tu tens meu coração no dia bom. E eu lembro que eu cantei esse louvor, assim, coloquei o louvor e comecei a declarar, tu tens meu coração no dia bom, no dia mal. Tu tens as minhas mãos no dia bom. E assim, na UTI, eu lembro que a Si passou, assim, e ela estava emocionada também, porque naquele momento, ou você escolhe se entregar ou você confia no Deus. Quando eu falo que Ele é suficiente, é para esses momentos, não é para quando tá tudo bem. E eu lembro que eu saí ali da sala, encontrei o Vini chorando, eu não queria ver o Levi, porque na minha cabeça eu falei assim, Senhor, se o Senhor vai levar o Levi, eu não quero mais ter contato com ele. E aí eu fui para esse extremo. E aí a Si conversou comigo, falou assim, não, você vai ver, ele precisa de você. Fui, fiquei com ele lá do lado, né, passei a mãozinha nele bem rápido, ele tava todo entubado, irreconhecível, ele inchou, assim, ficou bem entubado, com pique, um monte de fio.
E aí eu lembro que eu saí da sala e eu não queria ir embora. E aí eu deitei no colo do Vini, numas cadeiras que tinham, e aí a gente teve uma batalha espiritual muito séria, assim. Durante a minha gestação, aos 7 meses, eu tava deitada vendo as coisas. Aos 6 meses, 6, 7 meses, eu tava deitada vendo as coisas do Levi, assim, de quartinho, de final de decoração. E uma voz me acordou à noite falando assim: não adianta você arrumar as coisas dele, porque o Levi não volta pra casa. Misericórdia. E eu repreendi aquilo. E no outro dia eu tive um sangramento. Que eu fui no médico, até hoje não descobriram do que foi. Só que na hora que eu tive um sangramento, era um sangramento vermelho vivo, tava tudo bem, eu tava... De repente fui ao banheiro, na hora que eu olhei no vaso, um sangue vermelho, chamei o Vini... Só que eu já sabia o que eu tinha passado à noite, e na hora que eu repreendi, o Espírito Santo falou: não temerei o espanto noturno, nem flecha que voe durante o dia. E eu falei assim: isso é um terror noturno, o diabo não tem vez sobre a minha vida. E eu repreendi. E aí, quando eu tava indo pro hospital, eu falava assim pro Vini, tá tudo bem, é só, não tem nada. Porque eu tinha certeza que era algo sabe assim, pra tentar tirar a minha paz. E realmente os médicos veio falando: não, tá tudo bem com o Levi, não tem nada, tá tudo certo. Vai pra casa, se tiver mais alguma coisa, você volta. Não tive mais nada. E aí, eu deitei no colo do Vini, nessa hora, na UTI, ali na porta da UTI, e a Ci falou assim: Li, você já viu o Levi, você viu que ele tá bem, agora a gente precisa aguardar. Você quer tomar um remédio pra você ir pra casa e descansar? E aí eu falei assim: quero, sim. E aí eu tomei o remédio, e aí quando eu comecei a ficar sonolenta, a mesma voz falou: eu não falei que você não iria levar ele pra casa? Aí eu virei pro Vinícius, assim, eu lembro que eu tava grogue por conta do remédio. Eu falei assim: Vinícius, isso daqui é espiritual. Aí a gente começou a orar na porta da UTI, ordenando que todo espírito de morte, ali eu entendi que Deus não me colocou ali só por conta do meu filho, mas por conta das outras crianças, que também espíritos de morte estavam rondando aquelas crianças. E a gente levantou e começou a interceder, e começamos a ungir a porta da UTI, declarando vida, declarando que Jesus estava entrando naquele ambiente de morte, estava trazendo vida sobre aquelas crianças. Começamos a declarar não só pela vida do Levi, mas todas aquelas crianças. E eu lembro que eu orava, eu arrepiava inteira, assim, e eu continuava declarando, e ao mesmo tempo vinha muito medo, uma opressão mesmo, até que eu tive, né, uma visão de um leão entrando. E assim, eu não vou esquecer dessa cena, assim, os olhos espirituais, pelos olhos da fé, eu vi um leão entrando. E lá embaixo, na porta do hospital, tava a minha sogra, o meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, meu irmão, todo mundo, a pastora que trabalha comigo, todo mundo intercedendo lá embaixo. E essa pastora mandou um áudio e falou assim: Li, tipo, depois eu fui ver, no outro dia, no horário que a gente tava orando, e ela orando lá embaixo, ela: Li, eu acabei de ver um leão entrando aqui. Meu Deus. E aí ela falou assim: a vitória é do Senhor. Glória a Deus. E assim, naquele momento, a nossa ficha caiu do que a gente estava passando. Não era uma mera intercorrência. Deus queria manifestar a glória dele através da vida do Levi. E o Senhor nos colocou ali como ponto de oração sobre a vida daquelas outras crianças. E a gente foi o que a gente fez durante todo o período da UTI. O Vini ficou sendo conhecido como o pai que orava. Ele passava a noite inteira assim, nas incubadoras. As enfermeiras falavam: esse pai ora, hein? Esse pai ora, meu Deus. Ele ficava, e aí a gente começou a orar pelas crianças ali. Começamos a falar com os pais. E aí o Levi estável. E aí a gente entendeu que o Senhor tinha um propósito nisso. E nisso a nossa igreja orando, intercedendo. O nome do Levi significa aquele que une. E a gente não tinha noção do que ia acontecer. Vocês não tinham pesquisado, não, né? E assim, a gente não tinha noção. E toda a igreja orando. E é engraçado assim, igrejas, tipo assim, não só a Burnie, mas igreja... todas as Burnies que tinham, igrejas que a gente nem sabia o nome, não conhecia o pastor, a gente recebia às vezes mensagem: ó, a igreja tal aqui em Brasília, tá orando por vocês, a gente nem conhece, nem sabia como tinha chegado a informação em muita gente. Exército em Cristo, assim, orando, intercedendo pela vida dele. E aí nós descobrimos, né, nessa semana, o Levi estável, e aí nós descobrimos que a bactéria tinha passado pelo encéfalo, tinha passado pelas meninges e se alojado no encéfalo. E aí o Levi, se a gente olhar a ressonância dele, tem uns buracos, assim, no cérebro dele. A bactéria ultrapassou todas as barreiras de defesa e se alojou no encéfalo. E aí quando a médica viu, ela falou assim: a gente não tem neuropediatra aqui,
e a gente vai precisar transferir o Levi para ver se ele vai precisar de cirurgia, o que vai precisar ser feito. E aí foi quando ela falou assim, a gente não sabe sobre sequelas, não sabe. Só que nesse dia, que depois que aconteceu essa batalha, né, lá ali no hall da UTI, a gente queria ficar para ver o Levi. E aí eu lembro que eu olhei pro Vini e eu falei assim, nós vamos para casa, vamos dormir e vamos descansar hoje. Jesus tá com o Levi. Eu lembro que a gente fez a oração também. Aí a gente entrou, nunca tinha ficado os 3 juntos, né? Porque eu entrava, o Vini, né? E a gente pediu pra médica se a gente podia entrar, ela autorizou. Eu dei a mão pro Vini, assim, dentro da incubadora, a gente colocou a mão pro Levi, sobre o Levi. E aí eu lembro que a gente fez a seguinte oração: Deus, antes do Levi ser nosso, ele é do Senhor. Só que agora, e aí eu lembro que eu falei do caso de amor com Jesus, que é tudo extremo. Eu falei assim, eu tô indo pro tudo ou nada. Ou o Senhor me devolve o Levi perfeito, ou o Senhor vai levar ele. Eu falei assim, eu tô indo pro tudo ou nada. Não quero meio termo, não quero que ninguém tenha dúvida de que ele é um milagre. Porque a gente acabou percebendo já que já era uma questão espiritual, né? E quando nós oramos, nós falamos, Senhor, se o Senhor deseja levar aquilo que é seu, leve. Eu falei, nós oramos e falamos, o Levi, ele está conosco, mas ele tem dono. Você é o dono dele. Eu falei, se o Senhor quiser levar agora, ele é seu. Mas eu falei, agora se a ida dele for por uma batalha que nós perdemos contra o inferno, contra o inimigo, eu falei, aí eu não aceito. Eu aceito que ele seja levado pelo Senhor para que a sua soberania seja exaltada, mas perder uma batalha, não. Eu falei, e se for devido a uma questão espiritual, eu falei, nós queremos ele, e nós queremos ele perfeito, nós queremos até o fim. A gente vai pro tudo ou nada. Eu lembro que eu falei essa frase, a gente tá indo pro tudo ou nada com o Senhor, ou é tudo, ou o Senhor vai devolver ele perfeito, ou o Senhor vai levá-lo. E eu lembro que depois disso, o quadro do Levi só piorava. Só piorou, só começou a piorar. Aí eu falei assim, não, o que tá... Aí, Vinícius, você foi pro tudo ou nada, pro Senhor começar a agir. Os médicos, todas as alternativas do médico precisa ter se esgotado, e foi o que aconteceu. Não tinha mais antibiótico, não tinha mais remédio para dar pro Levi. Ele recebeu... Não tinha diagnóstico? Não tinha diagnóstico. Nenhum... todos os exames eram inconclusivos. Vários médicos chegavam e perguntavam pra gente... Até uma cultura, né, sobre as bactérias negativas e positivas, não saía nenhuma das duas, então eles nem sabiam o que eles estavam combatendo. Até que o Levi tomava 2 medicamentos, um para as bactérias positivas e um para a negativa. Então, um medicamento ele tomava de graça, porque ninguém sabia o que ele tinha. Mas você não então, sabe. Você não teve nenhum histórico na gestão. Até hoje, a gente saiu do hospital com o Levi, a gente não sabe o que o Levi teve, que bactéria foi essa. Em que momento esse quadro começou a mudar? Depois a gente foi transferido de hospital para um hospital que tivesse neuro. A gente ficou, acho que 15 dias, não foi? No regional? 15 dias no regional e depois 48 dias lá em São Paulo. E, na verdade, o quadro mudou no dia da alta, porque até a alta médica não sabia se ia dar certo o tratamento que ele estava fazendo. Então foi de um dia pro outro que mudou. Foi, porque a médica falou assim, olha, ele estabilizou, mas ele vai continuar tomando antibiótico, porque os abscessos ainda estão no cérebro dele. Só que se a gente acabar essa terapia medicamentosa desse ciclo de antibiótico que ele precisou tomar, acho que deu um total de 48 dias. Ela falou assim, e não cessar, a gente vai fazer uma nova ressonância, e não cessar o halo que tem em volta do abscesso, a gente vai mudar o diagnóstico. Então, a gente vai como uma apóxia, a gente vai para outra coisa. Então, assim, nós tivemos, no dia que ela fez a ressonância, um dia antes da alta dele. E aí, assim, a gente ficou até os 45 do segundo tempo sem saber o que ia acontecer. E, claro, no meio de tudo isso, tiveram muitas experiências. Eu não vou esquecer também, acho que é importante citar 2 que eu tive com Jesus. Que eu lembro que depois de ter feito isso, nós fomos para casa. E a gente ia dormir, a noite foi super agitada. E aquele conflito, sabe? Alma, espírito, e você tentando ter a razão, a emoção, a fé. E eu lembro que a gente voltou e aí foi vivendo um dia por vez. Aí o quadro do Levi só foi piorando. E aí a gente entendeu. Ou a gente confia no Deus que a gente tem, ou a gente não faz menção do nome dele. Porque não tem meio termo. Existem coisas na vida que a gente fala, não, a gente confia totalmente no Senhor. Mas é porque a gente ainda tem algum escape. Sim. Agora a gente quer saber se Jesus realmente é suficiente, se todas
os seus recursos, tudo. E eu tô falando de saúde. Quando é questão de saúde, é só o Senhor. Quando a gente recebe determinados diagnósticos, é só o Senhor para intervir. E eu lembro que nesse dia eu tava sentada com o Levi no colo e eu falei assim, Jesus, tá doendo demais. Tá doendo demais. O porquê, assim, não porque isso, assim, mas dói muito. O Senhor não sabe como tá doendo. E eu lembro que na mesma hora eu senti um abraço por trás. E o Espírito Santo falou assim, eu sei, porque eu entreguei o meu único filho. Vocês estavam querendo ser Jeová Rafá na vida do Levi. Tentando colocar ele no melhor hospital, tentando colocar ele na melhor equipe. Mas não esqueça, só eu sou sobre a vida dele. E antes de ser de vocês, o Levi é meu. E se você acha que você o ama, saiba que eu ainda o amo mais, porque eu o gerei em perfeição. Foi eu que o criei. Então, aquele dia eu também entendi que o meu amor, que eu achava ser tão grande, o Senhor ama mais o Levi, o Senhor ama mais os nossos filhos do que nós. A gente, como pai, se coloca numa posição de que a gente, nossa, eu quero bem pro meu filho, eu quero tanto, mas o Senhor quer muito mais, foi ele que gerou, foi ele que morreu por ele. Então, a gente às vezes quer roubar um lugar que é de Deus na vida dos nossos filhos. A gente quer, eu sei, é válido a gente se tem condições de colocar um hospital bom, tudo isso, mas quem faz é o Senhor. E nesse dia o Senhor me ensinou. Só eu sou na vida dele. Por mais que você, como mãe, tenha um papel fundamental. Antes de você pensar em amá-lo, eu já o amava. Eu sonhei com ele na eternidade. Então, assim, o Senhor começa a ministrar coisas no nosso coração e naquilo cessou. E aí hoje o pessoal fala, nossa, Lívia, eu achei que você ia ser super protetora com o Levi, você é super tranquila. Eu falei assim, minha filha, porque eu entendi lá no final que tem alguém que ama ele mais do que eu. Eu tô aqui só como um mordomo do Senhor para cuidar, para direcionar, mas ele é do Senhor. E outra experiência foi, eu tive, nesse dia que tava esse caos lá, eu tive uma visão, a gente tava numa sala e a sala tava com muitos vultos. E eu lembro que eu só ouvi alguém falar, Jesus. E aí metade dessa sala ficou clara de novo. E esses vultos cessaram. E aí falou de novo, Jesus. E todas as sombras se dissiparam. E aí eu falei assim, mas ele não tá aqui. E aí foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração. Apenas o sussurrar do nome de Jesus, toda enfermidade precisa se prostrar. E aquele dia foi uma experiência palpável do poder que há no nome de Jesus no mundo sobrenatural. A gente não tem noção. Apenas o sussurrar, não precisa a presença, é apenas o sussurrar no nome dele. Todas as trevas precisam recuar. Todas as enfermidades precisam se curvar diante do nome de Jesus. Então, todo mundo fala assim, como vocês passaram por isso? Eu tô falando a minha parte, vou deixar o Vini falar mais. Mas assim, foi uma crescente. Dia após dia, o Senhor foi dando experiência com ele pra gente enfrentar a próxima batalha. Não fomos fortes o tempo todo. Não fomos fortes o tempo todo, pelo contrário. Mas o Senhor, dia após dia, plantava uma sementinha de força, de quando vinha um diagnóstico, todos os diagnósticos do Levi vieram depois que eu tivesse experiência do sussurrar do nome de Jesus. E eu declarava, quando os médicos iam, falava assim, eu farei menção ao nome do Senhor, apenas o sussurrar do nome dele, tudo precisa se curvar. E foram dias, 48 dias, assim. Não, é nesse meio tempo ainda, quando Deus usou até pessoas do próprio hospital para fortalecer a nossa fé. A gente, uma dessa médica que esteve no plantão, ela contou de uma experiência que ela teve, né? Ela era católica, ela falou assim, olha... E ela falava pra gente, tenha fé. O tempo todo ela falava. Ela falou assim, eu não posso te dizer isso porque ela falou assim, eu sou da área da saúde, eu sou da área da ciência, né? Mas ela falou assim, esses olhos já viram uma criança ressuscitar. Então ela falou assim, tenha fé. E a gente se apegou nisso, e daí teve um momento que o Levi teve uma estabilidade nesse hospital, e a gente falou assim, ela falou assim, que a gente queria transferir pro nosso convênio. E daí ela falou assim, se for agora, eu transfiro, porque ele tá estável. E daí a gente, não, tudo bem, vamos correr atrás. E a gente correu atrás e foi transferir. E a gente falou assim, o convênio nos passou esse hospital. Ela falou assim, olha, eu trabalhei nesse hospital até 6 meses atrás e eles não têm o que você precisa. Eu falei, mas foi esse que eles nos deram, eles falaram que tem, que não sei o que, afirmaram que tem. Ela falou assim, tudo bem, você pode ir, mas não tem. Porque ele precisava de um neuropediatra neonatal. Neuropediatra neonatal. Então era muito específico. É diferente de ped e de neo. Hoje em dia já tá difícil o neuropediatra. Fico imaginando o neonatal. Neonatal. Aí
Ele pegou, ela falou assim, ó, você pode ir, mas não tem. Aí nós falamos, mas é isso que nós temos. Nós fomos pra lá, adivinha? Não tinha. Não só não tinha, mas o caso do Levi não havia sido informado. Eles simplesmente receberam a gente lá e o Levi, ele deu a entrada como se fosse uma criança que estava com gripe. Ficou Entendeu? junto das outras crianças. Ficou junto com as outras crianças e daí nós passamos lá 8 horas lá em espera e daí quando lá também o meu lado o pai agiu, né, que daí eu já armei um barraco, falei, não, vocês vão resolver, a Lívia também já teve que ativar o lado mãe, né, e depois daí nós fomos transferidos de fato para o hospital, onde eles deram a maior atenção e conseguiram nos ajudar, né. Só que daí quando nós estávamos procurando o hospital, o irmão da Lívia, que ele é advogado, ele entrou com uma liminar de justiça para que atendesse, né, o pedido e tudo mais. E o oficial de justiça foi no hospital para acelerar, né, para executar a ordem de transferência do Levi para determinado hospital. E daí eu lembro que quando o Levi chegou, nós estávamos com um amigo nosso que estava lá também no hospital, acompanhando tudo isso. A gente é muito grato por tudo que ele se fez presente. Estava ele e a minha cunhada, né, e daí eles estavam lá e eu tava em casa, eu tinha acabado de chegar em casa, porque eu já estava sei lá, quase 50 horas sem dormir. E aí eu falei, eu vou pra casa, porque não dava pra ficar lá. E aí a minha cunhada falou assim, a cunhada da Lívia falou assim, eu fico com ela. Então ela foi ficar com ela, eu fui dormir. Eu cheguei em casa, a Lívia falou, vai ser transferida agora. Eu dormi um pouquinho, já fui pegar o carro. E daí a Lívia chegou no hospital lá, chegou, a ambulância tava escoltada. Tava cheia de coisa lá. Um andar inteiro preparado pra gente, assim, uma parte inteira. Aí a enfermeira falou assim, desculpa a curiosidade, por que esse menino veio com escolta? Aí eu, escolta? Ela falou assim, porque entrou aqui na ficha que era pra gente, que ela é uma criança que veio com escolta. Eu falei assim, só se for escolta dos anjos. Porque assim, então assim, Deus preparou tudo. Então, assim, a gente... E ali foi, de fato, quando ele começou a progredir, né? Foi. Aí ali foi crescendo, a gente ficou mais em paz, né? E daí foram todos esses períodos, mas assim, o que eu acho que mais marcou pra mim porque o médico falava sobre... A gente não sabia, né? As incertezas sobre a questão das consequências que tudo poderia gerar, né? E o médico falou assim, olha, talvez ele não fale, talvez ele não ande, talvez ele não coma sozinho, talvez ele não reconheça as pessoas, talvez ele não sorri. Mas ele falou assim, uma coisa eu quero te dizer, contente-se com o fato de que o seu filho é um milagre. Oh. E ele era o chefe da ANEL. O chefe da ANEL, era o médico-chefe da ANEL. Ele falou assim, ó, contente-se com o fato de ele ser um milagre. Era para ele ter morrido com 48 horas de vida. Então, ele falou assim, não sei o que vai acontecer. Talvez ele não coma, talvez ele não ande, talvez ele... Porque os buracos no cérebro é muito grande. Mas ele falou assim, contente que isso é um milagre. E eu lembro que eu fiquei aquilo na minha cabeça, a gente dá um gelo no coração, mas eu falei, Jesus, o seu milagre não vai ser parcial. Eu falei, você vai fazer tudo por completo. E eu lembro que a neuro chegava e ela olhava assim, olhava os exames do Levi, aí olhava o Levi. Aí ela falou assim, não é possível ser a mesma criança. E aí ela falou assim, quando ela olhava o exame, ela mandava, olha, ele foram mais para 2 hospitais, para o hospital das clínicas e para um outro hospital para estudarem o caso dele, para eles tentarem fechar um diagnóstico. Ela falou assim, eu vou falar com outros colegas pra gente tentar fechar. E uma achava que era uma coisa, só que quando ela olhava os exames do Levi e olhava o Levi clinicamente, ela falava assim, não é a mesma criança. Não pode ser a mesma criança. E assim, em resumo, foi tudo isso. O Levi saiu no hospital com 48 dias depois de internação. Sem nenhuma sequela. Ele é uma criança saudável. Tá aí falando, gritando, normal, bravo, não tem nada. E todas as vezes que nós olhamos os exames, nós vemos e falamos, é para manifestar a glória do Senhor. Eu achei que na última ressonância que a gente ia fazer, que ia estar tudo sem nada, sem nenhum buraco. E aí eu falei assim, e na verdade ainda tem. Só que foi muito claro que o Senhor falou, é para manifestar a minha glória. Ele passou, ele tem as cicatrizes, mas ele é curado. E assim, nesse processo, além de toda a experiência que a gente teve como casal, como pais, a primeira maternidade, né, em nível hard, nós contamos com o apoio da Igreja do Senhor. Eu falo que
Se a gente soubesse o poder que há na união dos irmãos, quando a gente recebia vídeo, recebia o pessoal intercedendo, as igrejas clamando ao Senhor. E aí você fala assim, caramba, a gente pertence a uma família. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de reino. Nós temos uma família celestial que guerreia junto com a gente, que chora junto com a gente. E o nome do Levi fez total sentido, aquele que une. E hoje ele tá aí para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. E qual é a mensagem que vocês deixam para quem está nos assistindo? A gente já está indo para o final da mesa, passou muito rápido. Sim, sim. Qual é a mensagem que vocês deixam para pessoas que estão vivendo a mesma situação que vocês, passaram por algo, para pais que hoje estão na UTI, né, orando pelos seus filhos, para que eles sejam encorajados a permanecerem em fé, em oração, crendo que Deus pode mudar qualquer diagnóstico a qualquer momento. E que não há batalha espiritual que o nome de Jesus não possa vencer. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que não existe beleza na fé. A fé ela é necessária para momentos como esse. A fé é para o caos, a fé é para momentos de angústia, a fé é para momentos de dor. Então, quando você avalia de forma muito crua, a fé não existe beleza. Mas os frutos de quem aprende a viver em fé é infinitamente maior do que a dor que foi vivida, né? Então eu sempre procuro trazer isso na minha mente, porque dependência às vezes traz medo, traz angústia, traz dor, porque você não tem certeza do amanhã. Mas dentre tudo que a gente pode fazer e a gente pode trazer como experiência, eu falo que na fé não existe beleza, mas existe um fruto, né? E esse fruto, para quem permanece, ele vai te fazer esquecer até mesmo da dor. Ele vai te fazer esquecer até mesmo daquilo que você passou. E todos os dias, quando nós oramos para o Levi, nós temos a plena convicção e nós sabemos que na fé, o fruto que nasce na angústia, na dor, baseada na fé, ela é infinitamente maior do que aquilo que a gente imagina, né? Então, ter fé é difícil, mas é para momentos como esse que ela tem que ser manifesta, né? Amém. Amém. E eu quero deixar aquilo que eu aprendi nesse processo. Toda enfermidade precisa se prostrar diante do nome de Jesus. Toda situação impossível precisa se prostrar diante do nome de Jesus. Não é um nome de efeito, não é a palavra. É o nome que carrega todo o poder. E no mundo espiritual é o nome que está acima de todos os nomes. Então, declare cura, salvação, declare o que você quer ver no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vinícius, Lívia, que prazer conhecê-los. Muito obrigada por compartilharem a história de vocês, a história do Livizinho. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, a família, a casa, a sua gestação. Amém. Que a Esther venha para coroar ainda mais essa família, trazendo muita alegria, que ela brinque muito com Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que eles sejam companheiros e que eles sejam unidos, né? Tenho certeza que a mão do Senhor está sobre a casa de vocês. Vocês são... A história de vocês espelha muito o que é Jesus, né? A fé de vocês, eu tenho certeza que vai inspirar, vai encorajar. A sensibilidade de vocês para ouvirem a voz do Senhor, o manifestar dele em cada detalhe, de não desistirem, de até desafiá-lo, né? Mas porque creem completamente no que ele pode fazer, em quem ele é, né? Eu acho que vocês nunca duvidaram de quem ele era. Então, quando você fez a oração, de certa forma, até uma oração ousada, mas é porque você sabia que se ele quisesse, ele podia. E quando você entendeu que ele tinha um propósito e que não era só sobre vocês, mas que eram por todas aquelas crianças que estavam lá, acho que você entendeu também o tamanho do amor dele. E esse amor que nos constrange, né? Que nos ensina e que acho que a gente nunca vai ser capaz de alcançar de alguma maneira diante da nossa pequenez. Então é um privilégio muito grande ter vocês aqui na mesa, conhecer a história de vocês, ser edificada por vocês, que o Senhor abençoe poderosamente cada vez mais. Muito, muito obrigada. Me sinto muito, muito honrada de conhecê-los de verdade. Amém. Obrigada pela A gente que agradece. oportunidade. Muito bom estar aqui. Quem sabe se virão outras vezes, né? Em nome de Jesus, vamos já orar por isso. Amém. Depois vocês voltam para contar e já traz o Levizinho para contar o testemunho dele. Com certeza. Vai derrubar um pouco aqui, mas amém, né? Amém. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração,
curta, comenta, compartilha com os amigos e familiares, que o Senhor te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana extraordinária na presença do Senhor. Orem, busquem, não deixem de clamar, não desistam, mantenham-se firmes na fé. Às vezes o diagnóstico é contrário, todos os exames dizem que é irreversível, né? Os médicos podem sentenciar, mas aquele que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele pode mudar qualquer diagnóstico, qualquer sentença e fazer o milagre acontecer. Porque é tudo sobre ele. Amém. E sobre o que ele quer fazer através das nossas vidas. E o Levizinho tá aí, é um milagre do Senhor. E com certeza ele vai crescer louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor através da vida dele. E eu agradeço pela presença de vocês mais uma vez. E eu gostaria de deixar a oração final para vocês, pedindo que vocês orem, não só para a gente agradecer pela manifestação do Senhor sobre essa mesa, mas orando por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada criança que hoje está internada numa UTI. Porque eu tenho certeza que o Senhor derramou essa autoridade sobre a vida de vocês através da experiência que vocês viveram. E que vidas serão alcançadas, que crianças serão curadas a partir dessa oração, porque o Senhor, ele se manifesta em cada um desses lugares. Amém. E eu creio em nome de Jesus que nós veremos testemunhos de crianças que foram curadas, de famílias que se levantaram, Amém. que dobraram seus joelhos para orar pelos seus filhos e porque intercederam na UTI, assim como vocês fizeram. Amém. Amém. Jesus, obrigado, Deus Pai, por esse tempo de mesa, por aquilo que nós tivemos a oportunidade de compartilhar sobre os seus grandes feitos. Jesus, eu sei muito bem, nós vivemos, Deus Pai, na pele a dor, às vezes a angústia, Deus, de não ter um diagnóstico favorável, Deus Pai, onde os médicos acabam desenganando, dando total falta, às vezes, de informação e que nos gera medo, nos gera insegurança, às vezes roubando a nossa esperança. Mas, Jesus, eu declaro, Deus Pai, que a paz que excede a todo entendimento, Deus Pai, irá visitar, Deus Pai, cada família nesse momento, Deus. Amém, eu Jesus. declaro, Deus Pai, que apenas como compartilhamos o sussurrar do seu nome, Deus Pai, fará com que toda a enfermidade Amém, recue, Jesus. fará com que toda a ação do inimigo, Deus, seja falida, seja destruída, Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que Tu és soberano, que Tu Amém, és Senhor, poderoso, ó Deus, que em cada coração angustiado, o Senhor possa plantar, Deus, o dom da fé, para que eles prevaleçam a fim de enxergar, Deus, no futuro, o milagre e a provisão do Amém, Senhor, Deus. porque o Senhor é Deus, no dia bom, no dia mau, Sim, o Senhor permanece o mesmo, que o Senhor acalente os corações desesperados, que o Senhor visite os enfermos e que o Senhor realize, Deus, o seu milagre, para que o Teu nome seja Aleluia. exaltado Em nome acima de de Jesus. todo nome e todos possam enxergar que o Senhor é Deus ontem, hoje e para sempre. Assim nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.